Boa noite a todos. Realmente, os últimos dias têm mostrado uma série de acontecimentos bastante críticos que refletem o aprofundamento da crise capitalista mundial, de maneira super acelerada. A crise econômica está indo a 10 mil por hora, e isso reflete, a partir da estrutura, a crise na superestrutura política. A crise é generalizada. O mundo em si se encontra perante uma crise enorme. A maior crise que o capitalismo já viveu em toda a sua história. Alguém poderia dizer assim, é a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, a Segunda Guerra Mundial. Mas, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram intocados. A América, como um todo, ficou intocada. E toda a crise de 29, que é a política de Roosevelt, do New Deal, New Deal seria em inglês novos negócios, não conseguiu conter, eles conseguiram conter por meio da Segunda Guerra Mundial, militarizando a economia. Agora, o que nós temos que no mundo, eles pretendem fazer a mesma política, levando o mundo a uma nova guerra. Há uma série de contradições que elas têm aumentado muito, ela se viu muito no Oriente Médio, na Ásia Central e na Ásia como um todo. E agora isso está se vendo também, inclusive, na Europa, com os Estados Unidos, por incrível que pareça, aplicando sanções contra a Inglaterra, ou ameaçando aplicar sanções. A ameaça é a seguinte: se a Inglaterra não sair da União Europeia, os Estados Unidos vão aplicar sanções. A Inglaterra seria o aliado mais próximo dos Estados Unidos. A situação é catastrófica em todo lugar, agora com a Alemanha entrando em recessão, inclusive, que era o grande motor, o coração do capitalismo europeu. Isso se reflete agora na América Latina com muita força e tende a intensificar. Os Estados Unidos retiraram, ou estão tentando retirar as tropas da Síria como reconhecimento da derrota da política no Oriente Médio, levando em conta que o Oriente Médio é a principal fonte da estabilidade da política parasitária dos Estados Unidos, que se relaciona com o controle do preço do petróleo, que é vendido fundamentalmente no mundo inteiro em dólares norte-americanos. Com isso, os Estados Unidos estão se fortalecendo, tentando se fortalecer na América Latina, colocando ditaduras cada vez mais à direita, para empreender novos voos futuros, que seria enfrentar principalmente a China, aliada da Rússia, que impulsiona uma nova organização chamada Organização de Cooperação de Xangai, que em princípio seria uma organização, uma aliança econômica e política, mas que já começa a apresentar aspectos de aliança militar também. E, nesse sentido, o imperialismo precisa aplicar ditaduras muito mais duras na América Latina. Por isso, está avançando contra a Bolívia, já avançou contra o Brasil, onde impôs de maneira fraudulenta Bolsonaro, está avançando já avançou contra Equador e agora contra a Venezuela. A Venezuela já é um buraco um pouco mais embaixo, mas está indo duramente contra a Venezuela. O que chama mais atenção é que Bolsonaro, que se trata da maior fraude eleitoral dos últimos 90 anos, ele foi deposto, já está sendo deposto 3, 4 semanas depois dele ter sido empossado no governo. Já há uma campanha internacional em relação a isso. Não é somente que os filhos estão envolvidos com milícias, que eles roubaram, senão também que Bolsonaro é um idiota. Essa é a campanha. Pegaram a participação de Bolsonaro em Davos para levar para frente essa política, que Bolsonaro é um idiota e, portanto, ele deve ser retirado. Já existem vários órgãos importantes da imprensa imperialista mundial que estão nessa campanha. Portanto, Bolsonaro já, na prática, já é quase que um morto-vivo. Politicamente, ele já caiu. Fisicamente, provavelmente ele deva cair no próximo período, e quem iria assumir seria o general Mourão, que agora, esse general de 4 estrelas de extrema-direita, aparece como um general moderado ainda. Você tem, inclusive, parte da esquerda pequeno-burguesa fazendo essa campanha.
Você pega o grupo ligado ao Haddad, ao qual o Haddad é ligado, que controla o PT hoje, que é o grupo de mensagem ao partido, ele passa essa visão política de que Mourão seria um homem de diálogo, um homem mais centrado, enquanto Bolsonaro quer a guerra contra a Venezuela, Mourão fala, não é bem assim, no máximo só vamos criticar, e assim sucessivamente. Tem jornalistas sérios ligados a esse grupo, como Luiz Nassif, do portal GGN, que está nessa política também. De fato, o grosso da esquerda está nessa política. Uma boa parte fala que tem que criticar Bolsonaro, critica Bolsonaro e deixa de lado o golpe militar em andamento, que é produto de uma guerra híbrida contra o Brasil, que busca justamente, entre outras coisas, em primeiro lugar, aplicar enormes ataques contra os trabalhadores. Bolsonaro nem sequer está conseguindo passar a reforma da Previdência. Em segundo lugar, ele busca entregar o Brasil de bandeja, conforme o Paulo Guedes está tentando fazer, para a especulação financeira norte-americana. Em terceiro lugar, busca militarizar a América do Sul e a boa parte da América Central, mexe agora com o fracasso de Peña Nieto e a entrada de López Obrador, já está indo com uma política um pouquinho mais ambivalente ali, e vários países do Caribe. Aumento da pressão contra a Venezuela, contra Cuba. Temos hoje, amanhã, atos em todos os principais consulados de Cuba, chamados pela extrema-direita, com o objetivo de aplicar uma grande campanha contra, principalmente, o alvo principal, que é a Venezuela, que detém as maiores riquezas, maiores reservas de petróleo do mundo, para baixar o chavismo e aplicar uma verdadeira operação Condor, aquela operação entre as ditaduras militares em toda a América do Sul, pelo menos, para dessa maneira expulsar os russos e os chineses para ir uma grande guerra em outros lugares do mundo. E nesse sentido, nós temos que o Brasil se encontra na linha de frente do golpismo, que os militares que devem tomar o governo após a queda de Bolsonaro, ele ficando como uma rainha da Inglaterra ou não, eles não são nenhum democratas. E nesse momento eles se encontram numa política de total submissão ao imperialismo. Isso se reflete também na cooptação de boa parte da esquerda. Por exemplo, nós falamos do PT, mas também deveríamos falar do PSOL. Essa renúncia do Jean Willis, uma renúncia muito suspeita. Supostamente ele estaria sendo perseguido pelas milícias. Bom, tudo bem que ele está sendo perseguido pela direita, pelas milícias armadas, etc. Isso é óbvio. Mas, por exemplo, o Freixo, que é um outro da ala direita do PSOL, também está sendo perseguido. Ele e a família dele tem 30 seguranças. O Jean Willis não fez nenhuma denúncia sobre isso na Polícia Federal, ele está simplesmente indo embora. E o mais importante aqui, quem está assumindo quem é? É o namorado, marido do aquele como chama aquele? Greenwald, me esqueci o nome, aquele jornalista que ele era agora é um dos defensores do Assange, mas que até uns anos atrás ele era um elemento da extrema direita. E ele participa de um site chamado The Intercept, que ele é bancado por um elemento, um bilionário ligado à CIA. Então, o Jean Willis sai, entra o namorado, marido desse cara que trabalha para um organismo vinculado à CIA. Então, se percebe que o buraco é muito mais embaixo. Uma guerra híbrida mesmo de imperialismo, onde ele vai avançando, colocando pecinhas para poder controlar o Brasil, a América Latina, ainda assim uma agressão militar com tropas. A isso se soma a brutal capitulação da CUT, do MST, dentro de uma política barbaramente traidora, e que busca desmobilizar a classe operária.
toda a burocracia está com essa política, e aí entram duas questões. O que esperar para o próximo período e o que os revolucionários e trabalhadores de luta temos como tarefas para esse próximo período. O que nós devemos esperar para o próximo período é simples. Os ataques vão aumentar. Os trabalhadores irão entrar em movimento de maneira inevitável em cima desses ataques, conforme o exemplo da França já coloca de maneira bem clara. Os coletes amarelos devem, daqui a pouco, se repetir isso no Brasil, só que no Brasil deve ser ainda diferente. Você deve ver arrastado a essa mobilização uma boa parte da classe operária mais de centro. Por exemplo, os trabalhadores dos Correios, da Petrobras e de outras categorias que estão colocadas no olho do furacão das privatizações, do massacre dos direitos dos trabalhadores, devem entrar em movimento, obviamente. Agora, o que nós, como trabalhadores revolucionários, devemos fazer? Fundamentalmente, nós devemos organizar a resistência. Como? Como nós estamos fazendo nos Correios, principalmente. Como deve ser feito? Nós devemos impulsionar a luta, agrupar os trabalhadores de luta, independentemente de ser 2 ou de ser 200, e saber que no próximo período, num novo ascenso, o que nós vamos ver são grandes mobilizações de massas, onde novos lutadores irão aparecer. Isso, nós devemos impulsionar um novo congresso de trabalhadores para, a partir daí, organizar um plano de lutas contra Bolsonaro, contra o golpe militar, contra o imperialismo, por um partido operário revolucionário que levante as bandeiras que realmente interessam aos trabalhadores.